Olá, obrigada por assistir ao Alagoas em Pauta. Uma mulher que é dona do seu próprio dinheiro é dona da sua vida e das suas próprias decisões, já dizia Ana Fontes, alagoana de Igreja Nova, que fundou a primeira e maior rede de apoio a mulheres empreendedoras no Brasil, a Rede Mulher Empreendedora. O empreendedorismo feminino social vem ganhando força e importância junto às mulheres em situação de vulnerabilidade social, violência doméstica e sexual, vítimas de machismo, entre outros problemas. Para conhecer melhor esse universo, vamos conversar com a psicóloga Diana Moura, que faz um trabalho incrível de empreendedorismo feminino social e empoderamento por esse sertão afora, levando conhecimento, autoestima e um futuro independente. Não saia daí, a gente já volta. Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. E hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo feminino social. Você com certeza já ouviu falar nesse termo, mas você não sabe exatamente como ele funciona e de que forma você pode colaborar para ajudar a mulheres que estão em situação de vulnerabilidade a empreender e ter o seu próprio negócio e muito mais do que isso, prosperar com ele. E, para conversarmos, nós vamos convidar a psicóloga Diana Moura, que tem um projeto super bacana e inovador, que eu tenho certeza que você vai gostar. Diana, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Oi, Dani, bom dia a todos que nos assistem. Eu que agradeço pela oportunidade. Um prazer estar aqui. Diana, você é fundadora de uma iniciativa chamada Café Delas, cuja parte da renda é revertida para mulheres em situação de vulnerabilidade que precisam empreender para sobreviver, mas não sabem como. De onde e quando surgiu essa ideia de criar o café? Então, Dani, a ideia de criar o café surgiu ainda 10 anos atrás. Lá em 2012, quando eu tive a experiência, de fazer parte da equipe multiprofissional de um serviço de atendimento especializado, voltado para a mulher em situação de violência. É o CRANSV, tem lá em Arapiraca, sou do interior, o Café Delas é um projeto que nasceu no interior do estado. E a partir do momento que eu vivi essa experiência, lá atrás, ainda em 2012, eu percebi a situação de extrema vulnerabilidade que a mulher se encontrava, não só as mulheres que estavam sendo assistidas, porque a gente já recebia essa mulher, ela vinha de uma realidade, muitas vezes, e na maioria das vezes, de extrema miserabilidade social, mas quando a gente ia para outros espaços, inclusive espaços dentro do próprio serviço público, para poder apresentar a proposta do CRANSV, falar sobre a política pública de prevenção e combate à violência contra a mulher, a gente percebia entre as colegas, entre as colegas profissionais de saúde, profissionais de políticas públicas de outras áreas, que se percebiam naquele lugar também de violência, não necessariamente uma violência física, mas em outras situações de violência, em outras situações de vulnerabilidade, e também se percebiam à toa, sem saber para onde ir, como começar, como falar, quem procurar. E não necessariamente procurar o serviço público. Então, eu comecei a pensar, de que forma eu poderia chegar até essas pessoas, sem necessariamente ser apenas através do serviço público que eu estava ali. E aí eu comecei inicialmente a pensar numa ideia de rodas de conversa. Reunir mulheres para que a gente pudesse conversar sobre o universo feminino como um todo. Lá atrás, não com foco no empreendedorismo. Lá atrás, com foco na saúde mental, na prevenção e no combate à violência contra a mulher. Os anos foram passando, e o projeto foi tomando forma e alcançando estruturas de funcionamento e de práticas muito maiores. Então, hoje, o Café Delas, 10 anos depois, ele tem 3 frentes principais: empreendedorismo, o empoderamento e, por trás disso tudo, o combate a todos os tipos de violência contra a mulher. E o café surge exatamente com esse objetivo e a partir dessa necessidade. Uma vez que eu identifiquei lá atrás e continuo ainda identificando uma escassez
de espaços em que a gente possa se posicionar e possa ser respeitada pelo posicionamento que a gente coloca ali, né? E que a nossa situação de extrema vulnerabilidade, independentemente de classe social, que é uma outra coisa que vale destacar, né? Porque a gente acaba fazendo essa relação da violência com uma determinada classe social. E é engraçado porque, assim, quando o que as pessoas normalmente entendem como mulheres em situação de vulnerabilidade, são mulheres pobres, são mulheres de comunidades carentes, né? Não, gente, uma mulher em situação de vulnerabilidade pode ser uma amiga sua, uma vizinha, uma prima que está sofrendo violência doméstica, psicológica, sexual, vítima de machismo, né? Daquele marido que não deixa ela trabalhar, não deixa ela empreender, não deixa ela fazer nada, tranca ela dentro de casa. Essa é uma mulher em situação de vulnerabilidade. Exatamente. Né? E é importante a gente ter isso em mente para poder ajudar. E identificar e ajudar e mostrar que tem sim saídas para essas situações e que elas não são reféns daquilo. O que eu acho legal do Café Delas, que eu já tive a oportunidade de participar, é que você também promove rodadas de negócios entre mulheres empreendedoras, onde ali elas podem trocar os seus conhecimentos e parte daquela renda obtida com a venda do jantar, do evento, é destinada a esses projetos, né, para essas pessoas, e dali mesmo as pessoas se tornam até doadoras, né? Exatamente, assim, foi muito importante você frisar isso, porque nos encontros do café, né, uma das frentes, como eu falei, é o empreendedorismo. Então, assim, a gente precisa realmente estimular esse lugar de protagonismo da mulher, né? Ela precisa entender que ela não está indo somente para um jantar de negócios ou para uma roda de conversas para estar somente se nutrindo de um conteúdo. Ela também tem a oportunidade de se posicionar, né, de apresentar para as outras mulheres a sua história, o seu negócio, o seu desejo. Sim. Né? Porque muitas dessas mulheres vão para os encontros do café exatamente para que possam se fortalecer, possam ali, naquele network que acontece no encontro, elas possam ter contato com outras mulheres que muitas vezes têm uma história muito parecida com a dela, né, que se perceberam em algum momento numa situação de extrema vulnerabilidade e que precisaram de outras mulheres, né, para que ela realmente tivesse a coragem de ir lá e não, eu vou empreender, eu vou tirar o meu projeto do papel, né, eu vou sair do campo do pensamento e eu vou executar, e eu vou com o que eu tenho, e eu vou buscar recursos diferentes daqueles que estão sendo aqui disponibilizados para mim, né, e aí dentro do espaço do café, dos encontros em que a gente promove, essas histórias elas se fortalecem, esses negócios eles se fortalecem, e a gente começa a criar aquela rede, né, aquela rede de negócios e de histórias de mulheres que apoiam mulheres para que o empoderamento feminino possa de fato acontecer. Uma grande rede de apoio. Exatamente. Né? Mulheres que apoiam mulheres. Historicamente, a gente tem um passado muito triste, digamos assim, de mulheres que não apoiam mulheres por conta do machismo estrutural. Exato. Isso é uma coisa que colocaram na nossa cabeça, que mulheres são inimigas das mulheres, né? Que mulher tem inveja da outra, que a mulher não quer que a outra seja melhor do que ela, que a mulher compete uma com a outra. Isso a gente não vê no universo masculino, né? O homem, ele é muito unido. Ele defende o amigo, ele pode estar no erro, mas ele vai lá, defende o amigo e apoia o amigo, empresta dinheiro para o amigo. E por que a gente não pode ver isso entre as mulheres? Eu acho que nós já avançamos muito, já avançamos bastante, porque essa discussão do feminismo trouxe essa rivalidade à tona, né? Exatamente. E a gente precisa ensinar as nossas filhas a serem assim, a apoiar as amiguinhas, né? Ser amiguinhas das amiguinhas de verdade, para que ela possa crescer com esse sentimento, né? A gente aprendeu a duras penas, né? A ver que não é assim que funciona, que só funciona quando uma mulher apoia outra mulher.
e que não há competitividade, tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Se eu apoiar o seu negócio e você apoiar o meu, vai todo mundo ganhar. Exatamente. Né? E eu acho que o café promove muito isso. E você roda o sertão também, né, Diana? Levando essa mensagem para mulheres sertanejas, né? Isso. O café é, de fato, esse espaço de protagonismo da mulher, né? Então, assim, a gente entende que lá é um lugar onde eu consiga realmente me posicionar. E a outra tá ali para me referenciar, né? Então, assim, a desconstrução dessa competitividade feminina, que é histórica realmente, ela é uma pauta muito presente em todos os encontros, né? Justamente para que a gente possa desconstruir e mostrar que esse é um movimento que só fortalece uma outra classe, que não é a feminina. Né? Então, a gente está ali para desconstruir aquilo que gera fragilidade no nosso movimento. E sim, o café também vai até o sertão. Né? Na verdade, esse ano eu tive a grata surpresa, né? 2021, 2022, eu tive a grata surpresa de perceber o café dela sendo muito acolhido por algumas cidades do sertão. Agora, dia 14, a gente está indo novamente, vamos estar no Restaurante Castanho, promovendo um encontro durante toda uma tarde com mulheres empreendedoras e não empreendedoras também, mas que entendem a importância de fazer parte de um movimento assim. E que muitas ainda não são empreendedoras, que estão flertando com esse movimento e dali buscam inspiração para abrir o próprio negócio, né? Exato. É clichê, mas assim, é muito real quando falam que você nem sabe que está inspirando, né? Assim, você não sabe que está inspirando outras pessoas, mas que você não pode parar, porque o teu movimento inspira. Isso é muito real, né? Porque é muito real. Quando a gente faz com que esses encontros aconteçam, as mulheres, elas saem dali com umas conexões, né? Assim, então ela te ouviu falando, ela ouviu a tua história, ela viu naquele movimento ali uma possibilidade, né? Então, assim, startou. Acendeu uma luz. Acendeu uma luz. Então, assim, poxa, eu já pensei algo parecido. Eu já desejei algo assim. É possível. É possível, exatamente. E, assim, e eu desisti por motivos semelhantes também. Então, vem cá, vamos fazer uma troca. Então, assim, no momento da rodada, por exemplo, né, em que elas trocam de mesas e de grupos e elas começam a se ouvir e, enfim, conversar entre si, isso é muito nítido, porque, assim, a gente percebe nas expressões, assim, o quanto elas estão ali sendo acolhidas e o quanto essa sensação de entrega também é importante, porque isso valida o meu. Eu estou sendo ouvida, tem alguém que está ouvindo a minha história, tem alguém que está validando o meu negócio e, assim, todo mundo busca esse reconhecimento. E está ali num grupo de mulheres onde todas estão ali, né, focadas no objetivo de acolher, fortalecer e respeitar e ampliar, né? Porque, assim, esse network, ele é ampliação, ele é fortalecimento de negócios, de histórias de mulheres, né? Então, a gente começa a, de fato, ser protagonista da história, do negócio, e ninguém mais precisa falar por mim, porque eu estou indo para determinados locais, falar para diferentes pessoas sobre o que eu faço, mas que antes eu não achava que eu podia ocupar esse lugar. E aí o Café Delas te possibilita. Isso é fantástico, porque muitas de nós ouvimos em casa assim: mas quem vai comprar essa ideia? Exatamente. Que ideia maluca é essa que você está tendo? Você está doida? Quem vai querer fazer um negócio desse? Não, esquece isso, vai fazer outra coisa. Então, assim, quando você começa a frequentar espaços com esse perfil empreendedor, você vai contar a tua ideia, a pessoa vai falar: que massa! Que ideia bacana! Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Aí a pessoa fala, fica até meio assim, fala, porque sempre me desacreditaram, né? E lá não. A sua ideia, ela é fortalecida. As pessoas acreditam, isso dá força para você ir adiante, porque às vezes os mais próximos, né, querendo te proteger, dizem, não, isso não vai dar certo. Né? Não é porque querem ver o mal da pessoa, não é isso. É uma questão até de proteção mesmo. Mas a gente precisa também quebrar a cara para poder crescer. Né? Isso no café, nessas rodadas de negócio, a gente vê muito, principalmente no interior, né? Que tem a questão do machismo estrutural, histórico, aquela coisa, né? Total. E assim... E aconteceu com você, né? Exatamente. Que você falou. Né? E, assim, e esse é um lugar de fala que é meu também, né? Então eu sempre falo, gente, o café, ele é um negócio. Ele é um negócio. Ele é um negócio e, assim, quando eu comecei, eu encarei as mesmas dificuldades. A não validação, o não espaço aberto,
o não achar necessário. Inclusive achar desnecessário, uma vez que é uma pauta que constrói mulheres. Né? Que coloca a mulher nesse lugar de empoderamento, de protagonismo. Eu estou em evidência. Né? Então, assim, eu conto a minha história. Eu estou falando que o meu projeto, ele precisa ser validado, porque eu sei do potencial que ele tem. Né? Então, assim, quando eu vou lá na frente, eu apresento o café e eu falo do meu processo enquanto construção, eu estou falando de 10 anos. Né? Eu estou falando de 10 anos de caminhada enquanto psicóloga que milita à frente de política pública voltada para a mulher e que se aproxima das estruturas, não só na esfera pública, mas também na iniciativa privada, para que a gente possa estar promovendo grandes encontros, né, e eventos, porque são esses encontros que fazem toda uma diferença, não só na estrutura do café, como na vida de todas as pessoas que passam por lá, né? E assim, eu ir lá e contar essa história, eu coloco o café como exemplo, sabe? Então, gente, foram 10 anos para hoje eu reunir tantas de vocês. Lá atrás, é uma construção, né? Vocês também não estavam presentes, né? E esse é um movimento que aí você fala, poxa, é isso. Eu não ia, então agora eu venho e eu vou trazer mais alguém para perceber que é possível e que isso aqui é muito positivo, isso fortalece de fato. Gera uma liberdade, né? Uma liberdade no pensar. A gente consegue até pensar de modo bem mais ampliado, né? Porque as histórias e as conexões e como tudo acontece faz você enxergar que você pode ir muito além, né? Porque esse é o movimento, né? Mostrar que você pode ir além daquele lugar que te disseram que você era capaz de ocupar. Você tem ideia de quantas vidas você já transformou com esse projeto? Para ser bem sincera, não. Porque, assim... Mas são 10 anos, né? São 10 anos e a gente já passou por vários lugares, eventos de todos os tipos, né? Do menor ao maior. E, assim, muita gente passou. E, assim, é interessante, sabe, essa pergunta, porque eu estou participando essa semana de um curso aqui em Maceió e eu encontrei no curso com uma mulher que participou de um encontro que teve agora recente em janeiro. E aí ela me apresentou no curso. E aí ela me apresentou, porque, enfim, teve também esse movimento de rodada e a gente uma apresentar a outra. E quando ela me apresentou, eu me emocionei, porque aí ela me apresentou arrepiada. Aí ela fez, hoje eu tô aqui porque eu percebo que eu posso estar aqui, mas antes eu passei por lá. Eu me emocionei na hora, porque assim, você nem imagina o impacto. Né? Você não imagina o impacto, você não imagina assim... lógico que você deseja isso. Sim. Mas a prática, né, a história de cada um, é a realidade de cada um. Então, assim, quando você vê a pessoa falando do resultado que aquela participação trouxe para a vida dela, então, assim, isso faz você olhar e dizer, poxa, eu estou no caminho certo, é isso. E como o projeto arrecada fundos, Diana? Então, tem de várias maneiras, né? Parceiros, empresas parceiras, amigos parceiros, né, que entendem a importância da existência e a continuidade do projeto. Então, assim, esses parceiros, eles investem, né, grana não só nos eventos. Apoiam, né? Apoiam, né, e assim, divulgam e, enfim, a gente tem toda uma estrutura, tem toda uma logística para que alguns eventos possam acontecer e essas pessoas chegam junto. Alguns eventos, né, a maioria deles, existe um valor, né, para que você possa acessá-lo. Valor esse que é sempre construído atendendo a uma realidade local, né, porque assim, esse valor, ele, a depender da cidade que o café vai, né, então assim, ele funciona numa estrutura que se adeque à realidade local no desenvolvimento do evento. Então, assim, a estrutura que eu faço aqui em Maceió não é a mesma estrutura que eu levo para a cidade de Giraldo Ponciano, por exemplo. Claro. Como aconteceu agora no mês de março. Nós fomos com o Café Delas para Giraldo Ponciano, né, uma parceria muito importante com a AB, né, as comissões da mulher, Comissão da Mulher Advogada, Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, assim, a gente conseguiu fechar parcerias. Então, assim, presença de mulheres de diferentes segmentos profissionais e inseridas no serviço também. Então, assim, são estruturas diferentes. Então, aquisição de ingresso para evento, quando este evento tem esse ingresso cobrado, porque às vezes a gente consegue montar toda uma estrutura com patrocínio e ele é gratuito. Sim. Né? Como já aconteceu diversas vezes. Né? Inclusive a maioria, né? A boa parte das edições, elas foram gratuitas, justamente para poder possibilitar o acesso de todas as mulheres, graças aos parceiros. Nem sempre isso é possível, né? Mas assim, como eu falei, o ingresso ele funciona muito. Ele, na verdade, é definido a partir da estrutura do evento e realidade local, onde o evento vai ser executado. Realidade local é importante você considerar, né? Isso, exatamente. De doações também, né? Então, isso que eu ia perguntar.
como que eu faço para doar, né? Como que eu faço para ser uma doadora frequente? Porque eu apoio o empreendedorismo feminino, apoio a sua iniciativa, acho que ela não deve parar, não pode parar, principalmente agora neste momento de pós-pandemia, em que as mulheres, muitas perderam o emprego, muitas têm filhos para criar e são arrimo de família, não tem marido com quem possa contar. Enfim, a saída é o empreendedorismo. Exatamente. Né? E eu apoio. Como é que eu faço para doar para o café delas? Entre em contato comigo, né? Eu vou estar deixando aqui, na verdade, acho que vai ficar disponível aqui as redes sociais, né? O Pix e a conta também do café, para que as pessoas possam estar entrando em contato para entender um pouco melhor sobre essa sistemática dos eventos, dessas oficinas e cursos e rodas de conversa também, que são levadas até essas mulheres que, aí sim, que vivem numa situação de extrema vulnerabilidade social, a importância da doação e do percentual dos eventos revertidos, que é para que a gente possa ir até essas mulheres. A gente sabe da dificuldade que é para elas saírem do seu local para ir a um evento. Então, a gente também estrutura alguns eventos para que aconteçam lá, na comunidade dela, no bairro dela, porque isso facilita. Como você falou, né? É uma mensagem que você leva, você falou no evento que eu achei assim, muito bonito. Você fala com essas mulheres em situação de vulnerabilidade extrema, elas nem sabem que empreendem, elas não valorizam o trabalho que elas realizam, o produto que elas vendem, o produto que elas criam, o próprio artesanato, são coisas belíssimas. Exatamente. E que elas não têm noção. Como não valorizam o próprio produto que cria, que vende, ela não sabe precificar. Isso. Né? Não, e assim, a relação com o dinheiro. Então, assim, ela não sabe precificar, a ausência de instrução, o não merecimento. Então, assim... a baixa autoestima. A baixa autoestima. Então, assim, é uma ausência de uma estrutura que é básica, né? Mas que, assim, a maioria delas não tem. Né? E aí você falou sobre rede de apoio, você falou sobre ausência paterna e conjugal, aí, enfim, a gente tem uma série de ausências que faz com que essa mulher tenha muita dificuldade no empreender e de se perceber nesse lugar, porque ela está tão sobrecarregada em outras funções que ela não percebe que aquilo que ela faz e que gera uma grana para casa dela é uma forma dela estar empreendendo, seja na venda do produto de uma revista, seja no pano de prato que ela pintou, que ela costurou e vendeu a valor acessível na própria comunidade, né, para que outras pessoas tenham acesso, seja na revenda de algo. Então, assim, é mostrar que elas empreendem, que elas sabem, mas que elas precisam de espaços para que a saúde mental, o empoderamento feminino e instruções ligadas diretamente ao empreendedorismo possam chegar até elas, para que elas possam fortalecer cada vez mais essa rede. E desconstruir nelas também, né, a ideia de competitividade. Isso. Né? Porque aí a gente consegue definir negócios, parcerias, né? Parcerias, e umas referenciar as outras ali naquele contexto, né? Porque muitas vezes é ali, às vezes elas não saem. E hoje a possibilidade do sair está muito ligada à internet. Isso. Né? Então, assim, é mostrar também que isso é possível. Então, assim, é um trabalho gigante, de formiguinha, né? De formiguinha também, mas que tem sido muito... Eu não diria nem prazeroso, porque para mim não é só um prazer, não. Fala sobre propósito, é assim, é surreal. Assim, sendo bem sincero, eu não... A gente se surpreende tanto que chega a ser inacreditável. Exatamente. Né? E assim, e a gente tem contato com realidades muito distantes daquilo que a gente conhece. E que a gente nem imagina. Exatamente. Que aconteçam. Né? Contato com histórias que você olha assim e diz, poxa vida, cara... Olha o tamanho da tua força só aqui. Né? Porque ela está contando uma história e aí é por isso que eu não consigo. Peraí, tu não consegue o quê? Deixa eu te ajudar a perceber o que tu já conseguiu. Né? Então, assim, é mais ou menos isso. Nossa, Diana, é uma conversa assim, maravilhosa. Eu acho tão necessário a gente falar sobre isso. Tão urgente, tão importante. Que se cada uma de nós tirasse um tempinho do seu tempo e se voltasse para um trabalho social como esse que você faz, né? Você faz voltado para empreendedorismo feminino, mas tem tantas outras frentes que a gente pode atuar e que a gente pode ajudar, né? Cabe a nós, como mulheres que têm uma posição na sociedade, têm um trabalho, né? No meu caso,
de levar informação para as pessoas, né? Informação de qualidade, esse é o meu propósito, que eu acho que a gente tem que sempre ajudar umas às outras. Quero te parabenizar por todo esse trabalho que você faz, que é incrível. E te desejo sucesso, muito boa sorte e que você não pare nunca de fazer isso. Obrigada. Espero que, assim, todos nós que entendemos a importância de se movimentar, não paremos. Né? Assim, não paremos. Eu tive a oportunidade, recente, participei de um evento aqui da Prefeitura com a Gabriela Prioli, e eu tive a oportunidade de dizer a mesma coisa para ela. Né? Porque ela está ali nos veículos de comunicação, livro, canal do YouTube, jornal, enfim, falando sobre a importância desse movimento. E aí, assim, foi muito importante para mim quando eu posicionei a mesma coisa para ela, eu recebi um abraço e ela fez assim, a gente não pode parar. Né? Então, assim, é um movimento de todas nós, porque assim, nós. eu sozinha não vai, cansa. Né? Então, assim, quando outras pessoas vão chegando, então a gente vai se fortalecendo. Então, essa é a ideia do Mas você café. não está só. Né? Tem muitas mulheres pelo Brasil afora fazendo um trabalho muito próximo ao seu. E com certeza, toda vez que você se sentir sozinha, você pense que você não está só. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. E obrigada a você, meu telespectador, que nos acompanhou até aqui. Te agradeço demais. E até o próximo Alagoas em Pauta. No programa de hoje, conversamos com a psicóloga Diana Moura sobre empreendedorismo feminino social e empoderamento das mulheres em situação de vulnerabilidade e de que forma você pode ajudar a causa. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil, em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!